Oi, tudo bem? Eu sou a professora Rafaele e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de calor. Bom, quando um corpo ele ganha ou perde calor, duas coisas podem acontecer. Ou ele vai mudar a sua temperatura, ou ele vai alterar o seu estado físico. No caso da ocorrência de uma mudança de temperatura, nós temos o calor sensível como foco de estudo e também como o primeiro tópico da nossa aula de hoje. Bom, o calor sensível ele pode ser calculado a partir dessa fórmula que está aqui grifada no slide. E ele se dá, né, essa fórmula se dá com essas grandezas como sendo o Q, a quantidade de calor sensível, M, a massa do material, desculpa, a quantidade de calor sensível ela pode ser dada em caloria ou joule, M, que é a massa do corpo, ela pode ser dada em grama ou quilograma. O Czinho, que é o calor específico, que pode ser dado em caloria por grama grau Celsius ou joule por quilo grau Celsius. E por fim, delta teta, como sendo a variação da temperatura. Esse delta teta também pode ser encontrado como delta T, mas como T em física também pode ser usado para tempo, a gente normalmente utiliza o teta para não confundir mesmo. Bom, é importante destacar aqui a grandeza do calor específico. Eu imagino que vocês já tenham ciência do conceito, mas ele é bem importante para esse cálculo. Isso porque é a grandeza que vai determinar a quantidade de calor necessária para que 1 grama do elemento que a gente está observando eleve a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, a partir desse conceito, a gente pode ver, né, evidenciar a relação do calor específico com todas as outras grandezas que estão dentro dessa fórmula. Porque se é ela quem determina a quantidade de calor que é necessária para alterar a massa desse corpo diretamente proporcional à sua temperatura, ela é de suma importância, né? Porque essa é ela que basicamente determina o rumo das coisas. Então, essa é uma observação a se atentar, né? Que é uma grandeza realmente muito importante. Normalmente, se o calor específico ele pode ser encontrado já assim tabelado, às vezes a gente só precisa consultar de alguns materiais, porque realmente é um valor fixo para cada material, então ou a gente somente consulta, ou se ela for a única incógnita dessa equação, né, seguido de um problema, por exemplo, de uma um exercício, desculpa, um exercício, a gente pode acabar encontrando ela realizando o cálculo, desenvolvendo ali essa fórmula. Bom, como eu já disse, a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo é diretamente proporcional à sua massa e à variação de temperatura sofrida, justamente por causa do calor específico. E outra observação a se levar em consideração são que as variações de temperatura elas podem ser indicadas tanto em grau Celsius quanto em Kelvin, uma vez que essas duas escalas elas possuem 100 intervalos. Acredito que de escalas termométricas vocês também já estejam cientes, justamente pelas aulas anteriores. E isso, né, essa equivalência entre essas duas escalas permite que a gente utilize ambas durante esse cálculo, justamente para elas terem as mesmas variações. Então, conhecendo o calor sensível, a gente já pode passar para o próximo tema, o próximo assunto, que seria o calor latente. Deixa eu pegar aqui a canetinha, só para selecionar aqui. Bom, o calor latente, ele já é diferente, né? É a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo sem que haja essa variação de temperatura, diferente do calor sensível anteriormente falado. Contudo, os corpos envolvidos nessa transferência, eles podem sofrer algum tipo de modificação no seu estado físico. Então, temos aqui um exemplo
né, bem claro no slide, que é a questão do gelo derretendo. Então, durante o processo de derretimento do gelo, está sim ocorrendo a mudança no seu estado físico, então ele está saindo do sólido para o líquido, mas a variação não existe variação de temperatura, a temperatura é constante, é a mesma sempre. E, bom, né, o calor latente ele pode ser dado pela equação aqui grifada também no slide, que é Q igual a M vezes L, onde Q é o calor sensível, a quantidade de calor sensível, M é a massa do corpo e L é o calor latente de mudança de estado. Então, esse calor latente é justamente a quantidade de calor necessária para ocorrer esse período de transição, né, de troca de estado físico. Então, é muito importante destacar que com isso, né, a gente pode fazer algumas interferências ao comparar o calor sensível ao calor latente. Basicamente, no calor latente, o estado físico da substância é alterado, enquanto no calor sensível ele vai continuar o mesmo. E o calor latente ele não leva em consideração a temperatura do corpo, diferente do calor sensível, que vai sim considerar a temperatura para a realização do seu cálculo. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? O calor sensível é essa quantidade de calor necessária, né, que vai avaliar ali, está andando junto com a variação da temperatura do corpo. E o calor latente é esse calor de transição, né, que vai fazer com que o corpo transicione de estado físico. E mais um exemplo típico, além do gelo, né, é também com a própria água, né, o outro exemplo que a gente pode ver no dia a dia, que é a questão da temperatura de ebulição da água. Quando a gente coloca a água para ferver, por exemplo, ela atinge os 100 graus Celsius, ela começa a ebulir, e ao atingir essa temperatura, ela vai iniciar o processo de evaporação, que é a transformação de líquido para gás. Olha aí de novo a mudança de fases, né? Mudança de estado físico. Porém, enquanto toda a água não evaporar, enquanto toda a água não se transformar em vapor, a temperatura ela vai se manter em 100 graus. Então, a gente está aqui tratando justamente dessa fase de transição de estado físico, tá certo? É isso, essa é a diferença entre as duas, esse é o conceito de ambos. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.